Olá, tudo bem com você? Quando atrasa a menstruação de uma mulher, ela logo pensa em gravidez. E para tirar essa dúvida, geralmente faz um teste de farmácia. E é sobre isso que eu quero conversar com você. A dúvida é: o teste de farmácia é confiável ou não é confiável? Os testes de gravidez de farmácia, ou também chamado testes rápidos de gravidez, são confiáveis sim, desde que o resultado dê positivo. Então, um resultado negativo não exclui a possibilidade de uma gravidez. Esses testes são acessíveis à população, como o próprio nome diz, são comprados nas farmácias, têm baixo custo, ficam prontos em cerca de 5 minutos e tem o funcionamento dele através da detecção do HCG, que é o hormônio da gravidez. Embora só consiga detectar esse hormônio em níveis muito mais elevados do que o exame feito com o sangue no laboratório, tá? Os testes mais comercializados no Brasil são os testes de fita, apesar de existirem algumas outras formas também. É um exame que deve ser feito com um atraso menstrual de pelo menos 7 a 10 dias nas mulheres que têm um ciclo menstrual regular. E para as mulheres que têm ciclos irregulares, pelo menos com 14 dias de atraso, para que seja um tempo suficiente para uma produção de hormônio HCG em quantidade suficiente para ser detectada no exame de urina. Existe também a gravidez química, assim chamada pelos médicos, que é quando ocorre um início de implantação dessa gravidez dentro do útero, mas que depois ela se frustra, ela se desfaz. Nesses casos, o teste de gravidez, ele vai ser positivo, mas num segundo momento pode ser negativo, e isso pode ser fator de confusão. É uma situação mais de exceção, mas que também pode acontecer e deve ser lembrado. Sempre temos que ter em consideração que o exame de farmácia, o teste de farmácia, ele depende da interpretação da paciente. Então lembra que eu falei para vocês que nós temos que ter aquela linha, a primeira linha, que é a linha controle. Essa linha diz se o exame está funcionando ou não. Se a paciente não souber fazer essa interpretação, ela pode considerar negativo um exame que vai dar positivo e assim outros erros sucessivos na interpretação dos testes. Ao contrário do exame de sangue, que tem um resultado confirmado e não depende da interpretação da mulher. Então, o que eu digo para vocês? Se vocês estão com suspeita de gravidez e não tem tempo para esperar o atraso menstrual, a ansiedade é muito grande para saber se vocês estão grávidas ou não, o exame de preferência é o exame de sangue, que é um exame que é mais confiável e pode ser feito num período com menos tempo do que o período do exame de urina. Ou seja, eu não preciso ainda ter atraso menstrual para que o exame de sangue possa ser feito. Sempre que eu tiver um exame de farmácia negativo, eu preciso ter necessariamente um exame de sangue, tá? Por quê? Porque existem aquelas situações que eu falei, em que ele pode ser negativo por deficiência ainda de quantidade de hormônio necessária e a mulher estar grávida sim. Então, teste negativo não exclui gravidez, precisa um teste de sangue confirmatório. Teste positivo, a gente já fica tranquilo que é a gravidez, certo? A avaliação do exame se faz pela presença das linhas. Um exame é considerado positivo quando 2 linhas ficam coloridas na tira do exame. Sempre que você for fazer esse exame, uma linha tem que ficar colorida. Essa linha se chama controle. Ela serve para dizer se o exame está funcionando ou não. Então, se essa linha não ficar colorida, significa que esse exame não está bom, não é confiável para dar o resultado. Ele deve ser desprezado e um novo exame deve ser feito. A presença de 2 linhas
significa gravidez, mesmo quando a segunda linha não aparece com a coloração bem intensa, aparece com uma coloração mais fraquinha. Isso acontece quando a gestação é muito precoce e a quantidade do hormônio, do HCG, é ainda muito pequena, que não tem intensidade suficiente para fazer a reação e colorir a fita do exame. Pode acontecer também, como eu falei para vocês, do exame dar negativo e a mulher estar grávida. Essa situação é comum quando o teste é feito muito precocemente, logo em seguida do atraso, sem respeitar o prazo ali de pelo menos 7 a 10 dias, ou em mulheres com ciclos irregulares, quando a ovulação não ocorreu na data esperada que a mulher pensou. Essa ovulação ocorreu de forma mais tardia. Os testes mais comercializados no Brasil são os testes de fita, apesar de existirem algumas outras formas também. É um exame que deve ser feito com um atraso menstrual de pelo menos 7 a 10 dias nas mulheres que têm um ciclo menstrual regular. E para as mulheres que têm ciclos irregulares, pelo menos com 14 dias de atraso, para que seja um tempo suficiente para uma produção de hormônio HCG em quantidade suficiente para ser detectada no exame de urina. Se você é tentante ou está com a menstruação atrasada e fez o teste de farmácia que está negativo ou mesmo tem alguma outra dúvida, é importante que você procure o seu médico para conversar, esclarecer essas dúvidas e ter um acompanhamento adequado.